Nos últimos anos, o Brasil passou a exportar jumentos para a China. A pele desse tradicional animal aqui da região do semiárido nordestino é utilizada para produzir um medicamento chamado Egial. Eu sou o Leandro Machado, repórter da BBC News Brasil, e a gente está chegando aqui na cidade de Amargosa, no centro-sul da Bahia, onde funciona o maior frigorífico de abate de jumentos do Brasil. A gente vai tentar entender um pouco como funciona esse mercado e como isso está afetando a vida das pessoas na cidade. A história do abate de jumentos no Brasil começa em 2016, mas os problemas envolvendo a espécie são um pouco mais antigos. O jumento, ou jegue, como também é conhecido, foi abandonado pela população do interior do Nordeste, principalmente depois que pessoas tiveram acesso a crédito para comprar motos e carros e utilizar em tarefas agrícolas. Com a aceleração dos tempos, né, a gente vê a chegada da energia elétrica na zona rural, com o processo de mecanização rural por si só, então os animais foram substituídos pela máquina. É comum você ver nas fazendas hoje o cara que transporta mandioca, transporta leite, né, e outros frutas e verduras, produtos realmente agrícolas, eles transportados naturalmente em motos. Né, eles colocam aquelas cangalhas que se colocavam antes nos jumentos, hoje eles colocam nas motos. Chegou um momento que as pessoas não queriam mais esses animais e foram abandonando nas estradas, né? Eles foram se reproduzindo e foram, né, muitas vezes as pessoas, esses animais botar soltos na estrada, provocando acidentes. Então as pessoas começaram a recolher esses animais. Ninguém sabia direito o que fazer com os jumentos, até que em 2016 o Brasil assinou um acordo comercial com a China que previa a exportação da pele do animal para a produção do Egial. Esse produto é feito com a pele do jumento e utilizado na tradicional medicina chinesa para tratar uma série de problemas de saúde, como impotência e menstruação irregular. Mas não há comprovação científica de que ele de fato funcione. Mesmo assim, o mercado de Egial movimenta bilhões na China. Nós estamos numa fazenda entre os municípios de Iaçu e Milagres, na Chapada Diamantina. Áreas rurais como essa estão sendo utilizadas para armazenar jumentos que depois serão levados para Amargosa, cerca de 40 quilômetros daqui, onde eles serão abatidos. Meses atrás, cerca de 200 jumentos foram encontrados aqui em situação precária. Muitos morreram de fome e de sede, outros com doenças. Olha, no mês de julho, mais precisamente dia 9, nós recebemos uma denúncia da Associação de Proteção de Animais, lá de Amargosa. Nós fomos a verificar, né, a averiguar a denúncia e, infelizmente, comprovamos que a coisa era mais séria ainda do que a denúncia apresentava. Nós encontramos diversos animais, cerca de 200 animais, que, segundo o gerente lá da fazenda, no dia, eles tinham chegado da cidade de Rodelas, né, uma cidade distante daqui, uma distância de quase 400 quilômetros, e os animais chegaram bem debilitados. Muitas fêmeas prens e elas, nesse estado, elas acabam abortando, né? E não tinha na fazenda qualquer equipe veterinária para dar o suporte. Então, nosso procedimento foi conduzir o gerente da fazenda até a delegacia, onde o delegado fez a autuação por crime de maus tratos. A cidade baiana de Amargosa vive uma espécie de dilema. O frigorífico é o segundo maior empregador privado da cidade e boa parte da população depende da renda do abate dos animais. Por outro lado, o jumento é um símbolo da região, faz parte do cotidiano e da memória afetiva das pessoas, especialmente dos mais velhos. O problema do jumento aqui, na minha companhia aí, é trabalho. Eu trabalho com ele. Carrego uma lenha, carrego uma carguinha assim de outras coisas. Tinha muito animal aqui, tanto animal assim de cavalo, como jumento. Mas depois que começou a bater, sempre farta, mata muito. Eu acho muito errado, porque animal não pode ser matado, a não ser gado. A questão do frigorífico, o que ele representa hoje para a cidade? O frigorífico é o terceiro principal empregador da cidade, após a prefeitura, a fábrica de calçados e o frigorífico em números, sendo uma única unidade com volume de mais de 100 pessoas contratadas, é o terceiro principal empregador da cidade de Amargosa. Então, mostra uma importância. Uma cidade que tem cerca de 3.000, menos de 4.000 postos formais de emprego com carteira assinada, o frigorífico aí é o terceiro empregador com quase 150. Então,
há um impacto importante na nossa economia. Aqui é o frigorífico Free Nordeste, onde são abatidos cerca de 5.600 jumentos por mês. A gente conversou com alguns funcionários, mas eles não quiseram gravar a entrevista por medo de sofrerem retaliação, de serem demitidos. São pessoas que ganham por volta de R$ 1.200 por mês e vivem em comunidades pobres aqui da região. O abate de jumentos já foi proibido em 19 países da África, depois que empresas chinesas foram até os locais e praticamente dizimaram a população da espécie. Os críticos à produção do egial dizem que esse setor funciona com base no extrativismo, ou seja, empresários chineses vão até países onde os jumentos são abundantes, utilizam os animais sem criar uma cadeia produtiva e depois vão embora. O temor é que a velocidade dos abates e essa falta de cadeia produtiva no Brasil possam praticamente dizimar a espécie em uma região onde ela é bastante tradicional. O personagem jumento, ele é muito forte no Nordeste. Nós temos uma música do saudoso Luiz Gonzaga que dizia, um dos versos dela dizia: quer queira, quer não, o jumento é nosso irmão. Justamente pela a simbiose que havia do trabalho no campo, do homem com o animal, o jumento, que o símbolo nordestino justamente pela resistência. E é triste a gente ver, porque se realmente chegar a um processo de extinção, por conta de que não há uma substituição natural, eles não existe jumentos sendo criados literalmente para o abate, então realmente vai ser um choque, O voo tinha escala em São Paulo, no aeroporto de Guarulhos. Onde chamou meu nome por 2 vezes no microfone do aeroporto. Sei que é o Reinaldo, disse sim senhora, ela fez acontecer um problema com sua bagagem, com a Pandora, ela destruiu a casinha. Todo momento eles dizem que não existe câmera, não existe filmagem, que elas não pegam. Não me ajudaram em nada nisso aí, nem se mobilizar. Mas Reinaldo se mobilizou e conseguiu as imagens que mostram a cachorrinha circulando em áreas restritas do aeroporto. Primeiro, Pandora aparece correndo no pátio, perto de onde aviões embarcam e desembarcam a todo momento. Depois, ela segue para o terminal de cargas. Dá pra gente ver ela nitidamente passeando. Tá. Assustada, os funcionários vê, comentam entre si. Aponta ali, né? Mas ninguém foi atrás, né? Não nenhuma reação e também não tem ninguém, nem da GRU e nem da GU atrás. Tá. Dá pra ver por outras câmeras Pandora andando de um lado pro outro. E ela segue para essa área aberta ainda do terminal de cargas. E ela cai aqui nessa rampa e fica aqui por uns 4 minutos aqui. O guariteiro já toma uma ciência dela, depois ele, inclusive, ele até abre o portão. E depois já aparece ela em outra filmagem, ela já passeando lá de fora. Pandora passa perto do estacionamento de motos, um bicicletário, e não é mais vista nas imagens.
gets harder. There's no sense of lying here. Help me find a way through this man. I can't help myself.
skies and dreams of green fields and rivers, but awakes to a morning with no reason for waking. He's haunted by the memory of a lost paradise in his youth or dream. He can't be precise. He's chained forever to a world that's departed. It's not enough, it's not enough.
a gente sofre crítica, eu já falei, por 3 fatores, né? Eu sempre repito, existe a questão política, o nosso é um governo de direita, né? A maioria das pessoas, né, que tem realmente uma consciência ambiental maior são de esquerda, então há crítica política embutida nisso aí. Tem a questão econômica, né, sempre uma busca de uma barreira em relação à pujança do nosso agronegócio, querendo dizer que ele provém de área desmatada da Amazônia, que não é uma realidade, e óbvio a questão ambiental embutida. Então eles mesmos reconhecem, né, que quem tem consciência ambiental é a esquerda. Então, nada mais natural que as pessoas com consciência ambiental rejeitem o presidente do qual ele é vice, né? E por isso, por covardia,